Olá, vamos dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Hoje vamos estudar o capítulo 7, o capítulo onde Noé e sua família entram na arca. Antes vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui levando a sua palavra, Senhor. Peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor me dê sabedoria, abra o meu entendimento para que eu possa explicar a tua palavra, Senhor, e cada pessoa que vai ver e ouvir, ela seja ricamente edificada no conhecimento da sua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler, se você tiver a Bíblia, me acompanhe no capítulo 7, que diz assim: Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Ou seja, aquela geração onde Noé estava inserido, era uma geração corrompida. Então Deus, a própria palavra no capítulo 6, a gente viu que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Então resolve destruir tudo aquilo, toda a sua criação, e dar uma oportunidade a continuidade dessa criação. Ele não se arrependeu totalmente, mas ele viu ainda um homem considerado justo diante dos seus olhos, que foi Noé. Por quê? Porque Noé, ele era um homem que ele era um homem obediente, reto e íntegro. Então Deus achou graça na vida de Noé, e Deus escolheu ele para que ele desse a continuidade da sua criação. Por isso que ele manda, fazer uma arca. E também Noé, ele era conhecido por sua pregação. Ele foi um pregador. Durante todo o período em que ele construiu a arca, e foram muitos anos em que ele passou construindo a arca, Noé pregava, dizendo: olha, vai vir o dilúvio, Deus vai mandar um dilúvio. Mas as pessoas não acreditavam, era uma geração corrompida. Assim como nós nos dias atuais, nós muitas vezes vamos falar da palavra de Deus, falamos que Jesus está próximo de vir, mas as pessoas não querem saber, não querem ouvir da palavra de Deus. E Noé, assim como está escrito que ele era um pregador, um pregoeiro, assim porque está escrito lá em 2 Pedro 2,5, diz assim, que não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé. Ou seja, Deus não perdoou o mundo antigo, guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ou seja, lá em 2 Pedro fala que Noé era um pregoeiro da justiça. Então ele, com certeza, ele pregou, ele falou a respeito do que Deus ia fazer sobre aquela geração corrompida, cheia de pecado. As pessoas não queriam saber de Deus. E Noé pregava, e Noé fazendo a arca, mas as pessoas não quiseram ouvir a Noé. Então Noé entra na arca juntamente com toda a sua família, porque aqui diz que ele entra na arca. Deus manda que ele entrasse na arca, tu e toda a tua casa. E Deus também dá uma ordem a ele. Ele diz assim: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Ou seja, Deus manda separar 7 pares, vai ter que colocar dentro da arca, se forem animais limpos, e um par, se forem animais sujos, imundos. O que significa animais puros e animais imundos? Animais puros aqui significa dizer o seguinte, que eram animais que faziam, que eram utilizados na religião judaica, ou seja, como sacrifício. Eram animais considerados limpos, aqueles animais que poderiam ser ofertados em sacrifício, mas depois eles poderiam ser
as pessoas poderiam comer daquele animal, ou seja, eram animais limpos, como por exemplo os bovinos, né? Aqueles animais que tinham casco, fendas nas suas unhas, eles eram considerados animais limpos. E os animais imundos, eles aqueles que não serviam para oferecerem como sacrifício, como era considerado imundo o porco e outros animais, né? Então diz assim, no versículo 3 diz, também das aves, ou seja, Deus vai detalhando a Noé quais eram os animais para que ele colocasse dentro da arca. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Então as aves, como ele mandou que colocasse 7 pares, significa que as aves eram animais limpos. Para se conservar a semente sobre a face da terra, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo que Deus lhe ordenara. Ou seja, nós estamos vendo aqui que Noé, além de ter pregado, falado, mas somente a sua família acreditou nele. Nunca tinha chovido e ninguém confiou na palavra de Noé. Aos anos que ele construiu a sua arca, construiu a arca e não choveu. Então as pessoas não acreditaram em Noé, as pessoas não se arrependeram de seus pecados e por isso eles não entraram na arca. Quando Noé tinha 600 anos, foi o tempo em que o dilúvio chegou, começou a chover. Então no versículo 6 diz, tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as frontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então nós estamos vendo aqui que Noé entra na arca com toda a sua família, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos, entram na arca junto com todos os animais, e Deus fecha a porta. Assim também somos nós estamos caminhando, né, para o final, para o dia do grande julgamento, para o dia que Jesus vai vir buscar a sua noiva, a igreja de Jesus. Mas vão ficar de fora muitos deles, porque Deus vai fechar essa porta. Deus já está perto de fechar essa porta, porque até agora nós estamos vivendo no tempo da graça, no tempo da misericórdia, mas vai chegar o dia em que essa porta também vai fechar, assim como ele fechou lá no dilúvio. Porque o dilúvio trouxe destruição e punição sobre a terra, e assim será também com a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus voltar, também será um tempo de punição sobre a terra, né? Porque a arca, ela se viu como um símbolo de salvação para Noé, sua família, para os animais que entraram com eles, e essas vidas elas foram poupadas pela graça de Deus. Assim somos também, todo aquele que ouve a palavra, crê, obedece ao Senhor, esse vai ser poupado naquele grande dia no final, assim como foi com a família de Noé. Então quando Noé saiu da arca, aqui a gente vê no versículo 14, no versículo 15, diz, de toda carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, eram macho e fêmea os que entraram de toda carne, como Deus lhe havia ordenado, o Senhor fechou a porta após ele. Então foi assim que começou o dilúvio.
Durou o dilúvio 40 dias e 40 noites, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas, ou seja, começou a andar, a navegar sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Como no versículo 15, no versículo 21 diz: pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais domésticos, animais selváticos, de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia na terra, morreu. Então a gente vê, assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus foram extintos da terra, ficou somente Noé, os que com ele estavam na arca, e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Aqui nós vemos que isso é um alerta também para os nossos dias, porque mesmo assim, Noé, ele fazia parte da criação de Deus, mas a natureza pecaminosa, ela continuou impregnada na humanidade, porque ela continuou, ela atravessou, ela vinha na essência de Noé e toda a sua família, eles traziam essa natureza pecaminosa que passou para toda a humanidade após o dilúvio. Não é porque aconteceu o dilúvio que o homem se tornou mais santo, ou seja, essa geração pós-dilúvio, ela foi diferente da geração anterior. Não, ela continuou da mesma forma, com aquela natureza pecaminosa, né? Porque a humanidade, ela continuou desagradando a Deus e as suas leis. No entanto, ele deu a possibilidade de nós de sermos justificados pela fé, tal como Noé, que foi salvo por confiar e temer a Deus. Em Jesus Cristo poderemos alcançar o perdão dos nossos pecados e a purificação do nosso interior. Só podemos ser libertos da corrupção, da maldade, perversão, através de Jesus Cristo, da sua obra redentora. Por isso que Jesus, ele após o dilúvio, a humanidade continuou crescendo, né? As pessoas continuaram se procriando, a humanidade continuou, mas trazendo consigo essa natureza pecaminosa. E as pessoas continuaram a pecar, e eram oferecendo sacrifícios, tanto que Deus manda que Noé coloque dentro da arca 7 animais puros, enquanto que um imundo. Por quê? Porque Deus já sabia que todos iriam, quando pecassem, iriam oferecer sacrifício de um animal em redenção dos seus pecados. Então Deus, a humanidade começou, as pessoas começaram a crescer, evoluindo, crescer, e Deus viu também que o pecado ainda se multiplicava, que a humanidade continuava pecando cada vez mais. Então o que é que Deus faz? Não haveria animais sobre a terra para oferecerem sacrifícios para a redenção dos seus pecados. Então o que é que Deus resolve? Amando tanto a essa humanidade, amando tanto ao mundo, que Deus manda o seu Filho para morrer por cada um de nós. Então o seu Filho veio morrer em sacrifício, porque antes, quando uma pessoa pecava, ela oferecia um sacrifício de um animal, ou seja, ela sacrificava aquele animal para purificar os seus pecados em arrependimento. Mas agora ele manda o seu Filho para morrer, para purificar os nossos pecados. Então Jesus, ele compara os dias anteriores ao dilúvio, aos que antecederem a sua segunda vinda. Lá em Lucas 17, 26 e 27, Jesus fala assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem.
Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Assim Jesus está também mostrando que as pessoas hoje, elas também podem, vai ser da mesma forma que aconteceu antes do dilúvio, assim também será na vinda do Filho do Homem. As pessoas cada dia mais estão se afastando de Deus e não estão buscando a Deus. Então esse é um alerta para nós hoje. Você que está me vendo, que ainda não entregou sua vida para Jesus, ainda não reconheceu Jesus Cristo como sacrifício vivo pelos seus pecados, você tem que receber a Jesus como seu Senhor e seu Salvador e passar a obedecer essa palavra, porque assim como eram nos dias de Noé, assim também será hoje. Nós temos que caminharmos obedecendo a sua palavra, porque um dia, de repente, ele pode voltar, Jesus pode voltar. E assim também fechar a porta, assim como Noé fechou a porta da arca, também Jesus vai fechar a porta da sua graça e da sua misericórdia. Então é isso que nós temos que fazer isso hoje. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, faça isso hoje. Amém?